Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Lemes Arfan Maçom. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje eu estarei aqui para vos trazer mais uma leitura de livros filosóficos que eu considero importantes para o auxílio da compreensão da filosofia esotérica, ou a parte esotérica através da filosofia, por assim dizer. Para a leitura de hoje, o que eu vos aconselho é esse livro, o de Platão, o Tieteto. Essa versão em específico é a versão da Fundesco. Tentar aqui colocar isso de uma maneira que seja visível. Fundação Carlos Gulbenkian. E, como eu já havia referido, a ideia é mostrar-vos como que as ordens iniciáticas e as religiões em si, como que elas se apresentam, ou se elas, como que elas se apoiam através da filosofia. E sem mais demoras, então, vamos aqui para a introdução. E eu vou fazendo os comentários, vou fazer aqui, não é a leitura como vocês já viram nos outros vídeos, não é a leitura do livro em si, mas o que eu sublinhei, eu vou partilhar com vocês o que eu sublinhei na minha leitura e achei importante vos transmitir e para que vocês também tenham um pouco mais de atenção quando vocês estiverem dentro da vossa leitura. Lembrem-se, a busca pelo divino, a busca de Deus, nada mais é do que um conhecimento de nós próprios e um conhecimento da natureza criada por esse ser. Não diretamente, através de seus intermediários, mas a busca para esse ser é, de fato, conhecer o meio físico, observar o meio físico, conhecer-se a si próprio para poder-se percepcionar o espiritual. Essa é a proposta que aqui vem. E claro, de outra forma, buscarmos aprimorarmos nós mesmos e fazer com que a nossa espécie possa ter uma evolução saudável e sustentável, que é muito importante. Eu bato nessa tecla do sustentável porque o desperdício que nós estamos a fazer nesse momento com a questão da alimentação não é apenas com a questão da parte agrícola, mas da parte animal. Nós estamos de facto, a depredar o meio ambiente e estamos a assassinar milhares de animais por ano e que muitas vezes ainda acabam por ir para o lixo. Ou virar adubo, como já fiz aqui o comentário. Pronto, aqui, interlúdio, foi uma primeira coisa que eu sublinhei, deixa eu ver aqui. Interlúdios e digressão são quebras na ordem de argumentação. Ok, isso aqui era só mesmo para deixar aqui a importância de quando isso ocorre, porque isso também faz com que o interlocutor ele possa, de certa forma, induzir ou começar a induzir o indivíduo na sua linha de pensamento. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Esse livro é muito interessante, o Tieteto. É um pouco complexo, não é um livro que lê-se de forma rápida e ele requer bastante atenção. Até um livro que, em certas partes, deves voltar a reler o diálogo para poder compreender, porque há pedaços que realmente ele requer alguma atenção da nossa parte. Então vamos lá. Não só o movimento é tido como a causa da existência através do calor e do fogo, e o repouso da destruição, como o corpo, é preservado pelo exercício.
e a alma através da aprendizagem e da prática. Então vejam nessa frase o que nós temos aqui. Não só o movimento é tido como causa da existência. Requer dentro da natureza física, e mesmo ela na parte da metafísica, ela requer uma geração. E essa geração requer um movimento constante. A energia ela tem que movimentar, porque se ela não movimenta, ela vai se dispersar. Mas há outras coisas nessa frase, como é óbvio, que eu deixarei para a vossa leitura, para, se for assim desejado, podemos discutir nos comentários ou num outro vídeo, numa live, coisas do gênero. Trata-se de um mundo de fenômenos dominados por um fluxo impossível de conter, no qual nada é, nem pode alguma vez ser, percipiente ou percebido. Aqui, claramente, estamos a falar da metafísica, né? Então, estamos aqui já num plano completamente espiritual. Duas espécies de movimentos, os agentes e os pacientes da junção e a fricção dos quais se gera uma prógene infinita, sempre aos pares. Voltando aqui, também temos aqui essa questão do movimento, depois temos aqui a questão dos agentes, que é aquilo que eu tenho vos explicado, que Deus cria esses agentes e são esses agentes que criam a natureza, daí o domínio deles sobre a natureza. E também criam o espiritual, que é a vida. E sendo assim, depois tudo que nós podemos observar, não tudo, mas grande parte das coisas, se condiz bem, ou cria-se bem, ou se explica bem através do binário. Explicam-se pela conjunção dos movimentos lentos e rápidos. Além das atribuídas aos 5 órgãos sensoriais, Platão refere estados que não entendemos como sensações. E aquilo inclui desejos, medos e etc. Dores. Isso é importante, está aqui dentro da maçonaria, nós dizemos que nós temos que trabalhar para além dos 5 sentidos, e há um dos sentidos aqui que é muito importante, que é o desejo. Naturalmente, que alguma coisa seja, ou exista, invariavelmente una. Aqui está a falar justamente sobre a natureza da unidade, ou a unidade sendo a natureza, né, do ser divino, né, o indivisível. Essa ideia de unidade, ela é justamente focada na ideia de ser indivisível, porque era a percepção que existia na altura em relação ao átomo. Desconsiderando assim, nesse momento, a parte energética, apenas como energia, e aqui o átomo, ele até não está errado, se forem ver bem, a ideia quando se fala do átomo indivisível como matéria, porque a partir do ponto que nós quebramos o núcleo do átomo, nós já não estamos mais a trabalhar num campo físico, estamos já a trabalhar num campo de eletricidade, por assim dizer. Um campo de ondas, um campo de frequência que não representa ou não quer dizer físico em si. De tanto que vocês podem ver o bóson que tanto foi de Higgs, que foi tanto comentado e houve tantas reportagens em relação a isso, é justamente isso, é uma interferência magnética ou elétrica que
faz com que haja uma aglomeração das outras ondas, das outras energias, gerando assim algo físico. Sendo cada um juiz das coisas que são e não são para ele. Aqui é mais uma vez importante, aquilo que eu sempre vos digo, façam um julgamento vosso, das vossas atitudes, verifiquem se vocês foram pessoas justas, e se cometer algum ato de injustiça, tentem corrigir antes de deitar, ou tentem fazer a correção na primeira hora, assim que levantarem, antes de comer, ainda em jejum. Façam um julgamento, procurem ser justos, e é isso, é julgar-se a si próprio, não é julgar aos outros. Já faz algum tempo que eu li esse livro, e uns 3 ou 4 anos por aí. Sendo assim, a vida humana, marcada pela oposição do mal ao bem, deve o homem livre tentar tornar-se semelhante ao Deus, seguindo a virtude e buscando a sabedoria? Pronto, eu já acho que eu mencionei isso mais uma vez e aqui vou mencionar claramente. Filosofia é uma arte de pensar, é uma arte de questionar. Para aqueles que não percebem que a filosofia de Platão, baseada nos contos do seu mestre Sócrates, ela é deixada em aporia de propósito, justamente como defesa contra os sofistas. Porque os sofistas vão apenas focar na construção das frases e no significado das palavras, tentando achar uma explicação para aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo explanado. Mas quando, na verdade, o verdadeiro intuito de Platão e Sócrates, por assim dizer, é deixar a aporia nas suas conversas, justamente porque eles querem falar sobre Deus, eles querem falar sobre o espiritual, e é isso que esse é o tema central de todos os livros de Sócrates. É como relacionar o físico com o metafísico, como relacionamos o espiritual com o material. Não é mais nada, não interessa sobre o tema que se é discutido, é sobre Deus e ignorância. E por que não interessa? Porque se vocês se aperceberem, a todos os momentos é tocado, em todos os livros, é tocado, pelo menos naqueles que eu tive acesso, as traduções, é tocado na parte espiritual. É inevitável o toque aqui na parte espiritual. Entretanto, ele é trabalhado não diretamente, ele é trabalhado através de temas que envolvem a sociedade, mas, no fundo aqui é para quê? Para mostrar o quão ignorantes as pessoas são, mesmo tendo conhecimento sobre a obra. Mesmo afirmando serem filósofos, elas não enxergam a verdade nas obras. Então vejam, foquem bem nessa frase. Sendo assim, a vida humana marcada pela oposição do bem e do mal, deve o homem livre tentar tornar-se semelhante ao Deus, seguindo a virtude e buscando a sabedoria? Aqui a questão do bem e do mal, eu já fiz um vídeo em relação a isso, se eu não me engano. Penso que eu já fiz um vídeo, eu já comentei dentro de um vídeo, que nada mais são do que forças, não são campos energéticos, mas são ondas energéticas, assim fica melhor. São ondas energéticas que vai te afetar ou não, consoante o teu próprio estado de energia, consoante aquilo que estás a absorver. Se estiveres a absorver mais energia negativa, essa energia vai trazer alguma potência e, de facto, vai querer fazer coisas más, porque vai estar propício para tal.
Se a energia for boa e estiver propício mais para o bem, estiver a filtrar mais coisas boas, ela também vai te fazer bem. Ao contrário, que também acontece quando nós recebemos a energia no seu lado oposto, né, daquilo que nós estamos, ela vai causar ali algum desconforto, podendo ser um choro, podendo ser um estado depressivo, mas isso tem a ver o quê? Imagine aqui a questão da frequência. Né? Nós estamos habituados a um tipo de frequência e de repente aquela frequência excede aquilo que nós conseguimos filtrar. Daí causa aqui essa perturbação no teu estado. Pois dado que cada homem vive a vida de acordo com o modelo a que se assemelha, os que confiam na sua esperteza não chegarão ao lugar que se acha reservado aos puros. Mas, se pelo contrário se questionarem com virilidade, acabarão por desprezar a retórica que cultivaram. Mais uma vez, aqui está uma frase claríssima contra o sufismo e apelando aos homens para serem justos. Que é a única coisa que interessa, não interessa o bem e o mal. O bem e o mal é a consequência justamente dessas ondas energéticas. O que interessa, no fundo, é sermos justos, não é sermos bons ou mal. Eu mencionei aqui várias vezes e eu criei esse pensamento enquanto estava dentro da maçonaria, a observar algumas coisas, após algumas leituras, e eu cheguei à conclusão que um homem justo, ele será sempre bom. Mas um homem bom dificilmente será justo. E aí alguém pode me perguntar, agora me surgiu aqui, e o homem mau? O homem mau apenas age consoante o sabor das ondas. Ora vai, ora vem. Opinar é dizer lehian. E opinião, o discurso, logon. Em silêncio, consigo próprio. Esse é um exercício aqui, está convidado para a meditação. Meditar, pensar. Considera absurdo que alguém que sabe se torne ignorante por causa do saber? Aqui está também uma coisa muito interessante. Vejam bem, estamos aqui a falar pelo menos 400 anos antes de Cristo. Considera absurdo que alguém que sabe se torne ignorante por causa do saber. Então veja, o combate da maçonaria foi sempre buscar, né, temos os 3 pilares, que é a igualdade, fraternidade, a liberdade, igualdade e fraternidade. E para construir esses pilares é preciso, achou-se, né, ou julgou-se, que as pessoas não tinham, agiam da forma que agiam por não terem conhecimento. Hoje em dia nós temos um número elevado de pessoas com diplomas, seja ele qual for, né, que afirmem algum conhecimento. Entretanto, ninguém resolve as crises que o mundo surge. Muito pelo contrário, eles criam crises. E o mais absurdo é o fato de que o ser humano adquire a capacidade para a leitura, quando a disseminação da leitura é feita, e ele continua a adquirir conhecimento, mas continua ignorante. Então, aqui a resposta para essa pergunta eu penso que seja bastante óbvia. E por quê? Porque o conhecimento que é adquirido, ele não é com base filosófica. Ele é um conhecimento com base de ouvir e outras coisas. Eu já dei aqui, acho que esse exemplo, por exemplo, vocês conhecem Van Gogh, e eu confesso
até ter visitado o museu de Van Gogh na Holanda, eu não sabia esse facto. Eu julgava como muitas pessoas julgam. Achava que Van Gogh havia cortado sua orelha para oferecer a, a namorada. No fundo, não era uma namorada, era uma prostituta que ele ia com frequência. Então, para vocês verem aqui a nossa ignorância, né, do ouvir, né, achar, alguém contou a história de que foi oferecido para namorada, mas no fundo não foi oferecido para namorada, foi oferecido para uma prostituta, a qual ele visitava com bastante frequência. Peço desculpas. Por isso, quando o conhecimento vem sem uma meditação, sem uma base filosófica, ele acaba por gerar todo esse plágio, toda essa falácia, uma plágio, uma falácia, e através dessa falácia o sofista continua a operar. Sócrates dizia que a raiz do mal era a ignorância. De facto, naquela época, para as pessoas que buscavam o conhecimento e que queriam conhecer justamente para compreender Deus, a falta desse conhecimento fazia com que elas se tornassem fanáticas. E não só, fazia com que surgisse o sofista, que era aquele que falava horas e horas sobre um tema, mas pouco sabia sobre aquele tema. Não havia sabedoria. Peço desculpas, eu só... Ok. A opinião verdadeira com logos é saber. Mas não conhece, pois quem não for capaz de dar e receber. O todo. Tupã. Opinião verdadeira, mas o logos, mas não o saber. O signo, que é outra importância quando se fala capacidade de fornecer o signo. Em termos de magia, em termos ritualísticos, o signo é justamente aquilo que tu recebe das forças espirituais. Que, na verdade, é um pacto de invocação que permite, quando utilizado, exercer força sobre outras entidades espirituais inferiores àquela que te ofereceu o signo em questão. Saber, conhecimento, ciência e sabedoria. O saber não é mais que a percepção. Não poderá considerar-se casual, nem nos parece que vise ocultos intentos polêmicos. Deslocação, movimento e mistura. Fora kinesis cai crasis. Linearmente excluído acha-se tudo, o que é um em si e por si. Logo, uma vez que há apenas movimento, tudo se transforma. Aquilo que não era antes não pode ser depois, sem se gerar ou ter gerado. Essa parte aqui também é interessante porque aqui foca justamente naquilo que, se nós baseássemos na questão do universo e toda a criação da vida ser um caos, não existiria o padrão.
E aqui é uma forma de afirmar que para existir algo no meio físico tem que antes existir uma concepção dele no metafísico. Absurdo a própria ideia de no fluxo haver qualidades físicas. Dois tipos de movimentos, os lentos e os rápidos. É notável a inversão das funções de agente e paciente. Física atômica. Isso aqui foi a parte aqui da física atômica, fui eu que coloquei, porque nesse momento remeteu-me a ideia exatamente da mecânica quântica. Você vê que eu não sublime as coisas aqui no Tieteto. Quantos minutos? Temos 26 minutos. Aos 30 minutos, talvez eu pare, para que o vídeo não fique muito extenso, e eu depois provavelmente irei cortar, sim, irei tentar cortar aqui algumas partes. Ok. Eu de fato venho aqui vos trazer aquilo que eu sublinhei, porque eu considero importante, e acho que nessa tomada de consciência, se assim for a vossa vontade, trabalhar os livros de filosofia é importante. É claro que se vocês tiverem aí alguns pontos onde chamam a vossa atenção para a reflexão, talvez ajude para que isso seja mais suave, menos agressivo e violento. Movimento mecânico retilíneo em 6 direções a partir do centro. Da conjunção de ambos resulta a persuasão da causa errante, pela qual a casualidade mecânica é dominada pela teologia. É da composição desses movimentos que resulta o devir, antes de tudo, expresso pela construção dos 4 elementos, segundo formas e números, a qual irá condicionar a ação dos sólidos uns sobre os outros, nos planos macro e microscópico. A análise do conhecimento e do ser. Meditação metafísica de Descartes e a crítica da razão pura de Kant. Essa parte que é a introdução. Sim, mas eu vou, quando eu chegar aqui nesses 2 livros, de fato eu tenho aqui alguns bons comentários a fazer. A mente educativa. É uma introdução bastante longa. Todavia, talvez haja uma possibilidade de sustentar que não é impossível opinar
que as coisas que alguém sabe são as que não sabe. Vejam, né, é aí que está o sofista em grande, né? Completamente. Para compreender se é possível relacionar as duas concepções, há que responder às três perguntas. A primeira é a de como entram as concepções na mente, alma. De acordo com a concepção corrente da anamnese, não há nada que a alma não tenha contemplado. Daí decorre que antes de entrar em cantar, tudo deve saber. Todavia, com o nascimento, sobrevém o esquecimento. Intervenção dos sentidos, atividade psíquica. Deixa eu ver aqui, eu fiz aqui uma nota. Ok, fiz aqui uma nota porque a alma é um conjunto de experiências vividas enquanto encarnada. E podemos dizer que a alma é um conjunto de emoções e desejos enquanto encarnada. Todavia, nada no texto impede que o estado vazio em que a mente se acha, a nascença, resulte do esquecimento a que a alma foi forçada ao encarnar. Sensibilidade da memória. Desse modo, é fácil perceber a segunda pergunta: como as concepções que se acham na mente, a partida, se relacionam com aquelas que lá vão entrar pela sensibilidade. É precisamente a estruturação imposta pela reminiscência das formas, o acesso às relações eidéticas, que permite perceber que todos sensíveis aspiram ao inteligível, deles sendo carentes. Eu fiz aqui uma nota, quero ver, muito importante esse parágrafo. Ok, exatamente, sem sombra de dúvidas. Aqui tem a ver com... É sempre a questão, né, da metafísica, a concepção do plano espiritual agindo depois, na sua vez, no plano físico. É ela que dá razão da coisa, permitindo que a verdade acerca dela, a que a mente chegou na forma de crença, se venha a constituir como saber. Reparem, acerca dela. Constituição da realidade expressa pelo saber. Aqui temos 2 páginas. Não. Eu realmente vos aconselho, se vocês realmente querem progredir a vossa caminhada espiritual, devem inevitavelmente ler livros de filosofia, estando inicialmente apenas com Platão, uma necessidade aqui de percorrer outros filósofos para já, no vosso começo, porque vocês vão ver que Kant, por exemplo, ele apenas tenta destrinchar algumas ideias. Mesmo Aristóteles escreve de uma forma completamente diferente, ele expressa as ideias dele, e algumas vezes até sem uma grande reflexão. Doutrinas secretas. A necessidade de acertar no futuro que distingue o sábio do homem comum. O que seria o homem comum? Aquele que afirma como sofista e não busca a verdade e contenta-se com aquilo que lhe é dado todos os dias.
O saber corresponde à exigência de um critério coletivo insuscetível de ser satisfeito por qualquer arranjo parcial. Por que eu coloquei isso, sublinhei essa parte? Arranjo parcial. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Ela é muito utilizada na matemática. A matemática, quando ela não consegue enquadrar-se com a natureza, ela tem que fazer arranjos. Então aqui deixa bem claro, o saber corresponde à exigência de um critério coletivo insuscetível de ser satisfeito por qualquer arranjo. Jamais a matemática irá explanar todo o divino. Ela pode explanar parte da matéria, parte do físico, mas ela jamais irá explanar aquilo que corresponde ao metafísico, aquilo que corresponde a Deus. Aqui, agora sim, de fato, entramos aqui no livro. Essa introdução é bastante longa nessa versão, mas é bastante interessante. Vale a pena ler. Entramos aqui no diálogo, na obra. Ok. Quando te referes à arte do sapateiro, estás a falar de outra coisa que não seja o saber do ofício de fazer sapatos? É interessante essa parte. Eu recordo dela como se fosse hoje. Falta uma parte do texto anteriormente. Não sei por que eu fiz aqui. Acho que fica a ideia de que a edição não estava muito bem feita. Multiplicação de iguais. Multiplicação de iguais. Comensurável. Pois, nesta minha arte de dar à luz, coexistem as outras todas que há na outra arte, diferindo não só no facto de serem homens a dar à luz, e não mulheres, mas também no de tomar conta das almas, e não dos corpos do que estão a parir. Sou incapaz de produzir saberes, mas disso já muitos me criticaram, pois faço perguntas aos outros, enquanto eu próprio não presto declarações sobre nada, porque nada tenho de sábio. O Deus que me obriga a fazer nascer impediu-me de produzir. Não sou, portanto, absolutamente nada sábio, nem tenho nenhuma descoberta que venha de mim, na cidade da minha alma, nascida da minha alma. Essa parte, eu julgo ela belíssima, realmente belíssima. Daqui que vocês vão ter depois a famosa frase que todos sabem, só sei que nada sei, mas dentre aqueles que não sabem, sou aquele que mais sei. É belíssima, essa passagem de Tieteto é mesmo belíssima, ela está na página 202. No entanto, o Deus e eu é que fomos a causa do parto, preferindo a mentira e as fantasias à verdade, acabando por parecer ignorantes, tanto a si próprios como aos outros. É o custo da ignorância. A uns, Tieteto, se me parecem não estar de todo prenhes, sabendo que não precisam de mim, faço de casamenteiro e com muita boa vontade e a ajuda do Deus adivinho bastante bem de quem beneficiariam ser companheiros.
Não te torne selvagem por causa das crianças. Aqui também, para quem está no meio esotérico, para quem está nas sociedades iniciáticas, tem aqui uma passagem bastante interessante. Malevolência, mas por nenhuma lei me consentir a falsidade, e de modo algum esconder a verdade. Aqui é que está de fato o verdadeiro trabalho, a nossa verdadeira missão como homens justos, que é de forma alguma nos rendermos, o consentir com a falsidade. E devemos expor a verdade. E é esse o trabalho que eu aqui estou a fazer, e a convidar-vos a fazer também. De facto, parece-me que, ao saber algo, apercebe aquilo que se sabe. E, tal como agora, parece, saber não é outra coisa que não percepção. É belíssima parte também. A que eu li anteriormente. Que nada é um por si em si, e não poderias nomear algo com correção, nem indicar alguma qualidade. Mas, se chamares de algo grande, também aparecerá pequeno. Se chamares pesado, aparecerá também leve. E assim também todas as coisas, dada que nada é unidade, algo ou qualidade, partindo da deslocação, do movimento e da mistura de uma com as outras. Todas as coisas que se tornam naquelas e que estávamos a dizer, não as chamando corretamente, pois nada nunca é, mas vai se tornando sempre. Aqui nós podemos ver claramente o trabalhar já com a questão aqui dos opostos, né? Mas deixando bem claro que os opostos não são opostos pela maneira que nós vemos. Eles são opostos pelo simples fato de trazer o equilíbrio. Porque se nós deixássemos uma das energias consumir a outra simplesmente desapareceria. Então, ela, em sua contrabalança, sua contramedida, ela tem que progredir em avanço ao outro lado, mas sendo sempre apenas uma mistura delas, e aí que está as ondas energéticas, e não um fator em si. Lavoisier. Aqui também a questão da transformação, né? Que nada se dispersa, tudo se transforma. Nada se cria, mas tudo se transforma. Oceano, origem dos deuses, e a mãe Tétis. Que o movimento transmite o que parece ser e o torna-se, e o repouso, o não ser e o destruir-se, pois o calor e o fogo que também gera e governa, ele próprio é gerado a partir da mudança e da fricção, pois são ambas movimentos. Assim, para nós, o preto e o branco e qualquer outra cor parecerão ser gerados a partir do encontro dos olhos, com o movimento adequado. E então, cada coisa a que chamamos cor não é o que colide, nem o que sofre a colisão, mas algo gerado no meio próprio a cada um. Ou será que quer sustentar que tal como te aparece a ti cada cor, assim ela é também para um cão ou qualquer outro animal? Veja, aqui está uma excelente pergunta, uma excelente questão, e esse é o trabalho do filósofo, né? É colocar questões para que possamos, de fato, absorver qualquer coisa. Mas aqui ainda há um outro ponto interessante,
que isso me fez lembrar, nesse momento, na altura, me fez lembrar também em física, quem já estudou física dentro da universidade, não estou dizendo física dentro da universidade para engenharia, estou dizendo para quem estudou realmente física. Vocês vão se aperceber que os professores de física, eles dizem, quando eles estão a explicar no primeiro ano as equações de movimentos, existe, claro, que o que nós estamos ali a fazer? Estamos a medir força e resistência aplicada a um objeto que, por sua vez, vai replicar força e resistência a uma superfície ou ao ambiente. Mas entre a força e o movimento existe um intermediário que não se é calculado, não se consegue calcular, porque tu não consegues dizer com precisão qual é o exato momento que tu quebras e o movimento inicia. Tu só consegues observar o movimento depois dele iniciado. Mas esse movimento onde a resistência ainda é maior do que a força não transcende, não se conta, não se contabiliza, não se consegue quantificá-lo. Isso para todas as coisas. Ao mesmo que tu jogas uma bola para cima, se tu reparares bem, há um momento que ela para e depois ela volta a cair. E é esse momento onde que ela para e volta a cair que aqui também acontece novamente esse fenômeno. Aliás, esse fenômeno acontece em todas as coisas. Mas existe um componente entre todos os outros que não se explica, que não se consegue calcular. Sabe o que ele existe, sabe que ele está lá, mas não consegue calcular, porque ele não, como é que eu vou dizer, só consegue contar o movimento quando ele de fato existe. Enquanto ele existe ainda a resistência, mas depois existe um momento que não existe mais resistência. E a força é maior. Então, mas é esse intervalo, que é um intervalo curto, mas não se consegue traduzir-se isso em cálculos matemáticos. Então, ignora-se e passa a se aplicar a observação já em movimento. E é interessante isso. Se afirma que existe algo mais ao qual nossos olhos não conseguem ver. Não te ouça algum dos não iniciados. Não admitem que ações, gerações e todo o invisível participem da existência. Eu pulei aqui uma parte. Encontrar a verdade secreta do pensamento. Olha que interessante, aquilo que eu falei antes, depois dessa parte, encontrar a verdade secreta do pensamento, que é isso que eu estou a tentar vos guiar, e aqui, de fato, vem um aviso para mim próprio. Não te ouça algum dos não iniciados. Eu julgarei que todos vocês que estão nesse canal estão aqui porque já foram iniciados no mundo espiritual de uma forma ou de outra. Não admitem, e aqui é um alerta, por quê? Não admitem que ações, gerações e todo o universo participam da existência. E todo o invisível participa da existência. E aí é que está, que depois a questão da ignorância, né? E que a busca depois, apesar do grande contributo que Pitágoras deu, Pitágoras acaba tentando materializar aquilo que era o metafísico, que era o invisível, ele tenta materializar, forçar a materialização, e a partir dali tu começas a ter aqui uma separação muito clara daquilo que viria a ser depois chamado de ciência. A ciência deixa de buscar Deus com o intuito de perceber a obra, e ela passa a tentar afirmar ou que ele existe ou que ele não existe, ou que ele existe de uma forma, ou que ele não existe, né? O que tu julgas que existe é uma reação física, e aquilo que ela não consegue explicar, ela apenas cala-se e põe para o lado, deixando assim de
nasce aqui, através de Pitágoras, o começo da separação. E por quê? Porque cada vez mais que a escola de Pitágoras, depois de desfeita, ela, ao passar dos anos, menos pensadores, mais sofistas, e no meio disso tudo, também a nossa dificuldade de acesso ao Egito, de facto onde nasce, onde é o verdadeiro berço do conhecimento. O princípio ao qual todas as coisas de que ainda agora falamos estão ligadas, que é o destes, era que tudo é movimento. Eu vou ler a frase inteira, que eu não coloquei essa parte, não, mas não. Havendo dois tipos de movimento, cada um deles infinito. Um tem o poder de agir, o outro de padecer, a partir do encontro e da fricção destes, uns contra os outros, nascem descendentes. Mas aos pares, voltamos aqui à questão dos binários, voltamos aqui à questão dos agentes, como já havia mencionado para vocês, e também a questão de como que é dada a criação pela percepção do metafísico. Gênero perceptível. Vem com rapidez e lentidão no seu movimento. Aqui se pode colocar, para teres uma ideia, tem que imaginar que uma oscilação. Visto que é o agente, o outro o paciente. Não é, sem reservas, que se pensa em relação a eles, como se fossem um. Então vejam, aqui é que a nossa percepção em termos de Deus, ela é confundida. Nós, nas religiões atuais, encara-se Deus como um dos agentes. E é daí que os judeus dizem o Deus vivo. De modo que, de tudo isto que dizíamos desde o início, nada é unidade em si e por si, mas vem a ser sempre em relação a alguma coisa. Para isso, dedico-te encantamentos e dou-te a provar cada uma das teses dos sábios, até conseguir trazer a tua opinião para a luz. Aquilo que penso que frequentemente terás ouvido quando se pergunta se seria possível dar uma prova a alguém que agora perguntasse como estamos no momento presente, se a dormir se estamos a dormir, depois aqui eu cortei, ou se estamos acordados. Reflitam sobre essa parte. Nós estamos a dormir ou estamos acordados? A verdade será limitada pela duração ou brevidade do tempo. Essa também é uma... Eu sublinhei, eu acho que eu posso não ter sublinhado todas as coisas importantes, mas aquilo que eu sublinhei é importante. Se vocês tiverem a capacidade de usar o vosso quociente inteligente e gerar as relações necessárias, vão começar a perceber a beleza. Que tudo se move como fluxo, e como diz o sapientíssimo Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas, e ainda, como assim, afirma que a percepção se torna saber. Eu nada sei, exceto este pouco que é tomar o raciocínio de um ou outro sábio e tratá-lo como é devido. Os quais eu me recuso a dizer ou escrever se existem ou não. Já vamos de 1 hora de vídeo.
será possível que aquele que sabe alguma coisa não saiba o que sabe? Se aquele que afirma a explanar-te alguma coisa se enrola para te dar uma explicação simples, é porque ele não sabe o suficiente daquilo que ele afirma saber. Cederá alguma vez que aquele que mudou é o mesmo que era antes de ter mudado? Eu não sublinhei, cederá, ficou estranho. Considerará alguma vez que aquele que mudou é o mesmo que era antes de ter mudado? Essa aqui eu também já fiz essa menção em outros vídeos e, de fato, como disse no começo desse vídeo, assim que tu aprenderes a observar a natureza e depois passar a conhecer-te a ti próprio, quando olhares novamente para a natureza, vais reparar que tudo mudou, mas, entretanto, nada mudou. Foi apenas tu que mudaste. Já vai com 56 minutos. Agradeço a todos que foram pacientes e duraram até aqui. Eu vou passar esse vídeo para uma segunda parte. Lembre-se, quem quiser, então, adquirir o livro, procurem por esse título, Tieteto, Platão, que vocês vão encontrar uma tradução para vocês. Sendo assim, agradeço mais uma vez e eu irei fazer uma segunda parte para terminar o livro. Que ela esteja sempre convosco, reafirmando, por favor, antes de deitar, verifique, faça um julgamento sobre os seus atos e verifique se cometeste injustiça. Caso o tenha feito, procure corrigir antes de deitares e, se não for possível corrigir os teus atos de injustiça nesse dia, o faça amanhã, na primeira hora, ainda em jejum. Disse. Obrigado.